Perfeito. Então, vamos em frente, Cláudio. Está aparecendo aí, então, já a apresentação, o primeiro slide. Perfeito. Ok. Muito bem. E doutor Reinaldo, caso número 56.291. Deixa eu só minimizar isso aqui na minha tela, porque está na minha frente. Tudo bem. Só puxar isso aqui para baixo. Ok. Maria Carolina, vai lendo aí para a gente, por favor. Então, paciente masculino, 38 anos, médico. Em 2019, veio para a rotina porque quebrou os óculos. Trabalha com software para prontuários médicos. Cansaço visual e cefaleia frequente. Quer avaliar cirurgia refrativa. A correção atual era mais 0,75, com menos 1,75 a 165, visão de 1. E olho esquerdo mais meio, com menos 1,75 a 165, visão de 1. Refração estática mais 1,5, menos 1,75 a 165, e mais 1, menos 1,75 a 165. A biomicroscopia normal, fundo de olho normal, tonometria 17 AO. Então, a conduta, não operar, refração e outras. Essa topografia aí, você está vendo alguma mudança, alguma alteração? Sim, é um pouco assimétrico na inferior, mas a cerato, tudo bem. Uma leve perda de ortogonalidade do olho esquerdo, né? Uhum. Tendendo a ser um pouquinho oblíquo, mas acho que não sei, ainda não é oblíquo. Então, é um paciente que tem uma queixa de astenopia, né? Quase présbita, hipermétrope com esse cilindro. Eu não sei. Acho que a primeira coisa é pedir uma tomografia, né? Pra gente pelo menos ver aí essa topografia. Porque, bom, primeira coisa é que ele tem uma visão muito boa, né? Visão boa. Uhum. Tanto com a correção atual um pouco hipocorrigida, mas então ele acomoda alguma coisa ainda, né? Nos 38 anos dele, não é isso? Sim. Sem pedir nada. Qual que é o seu sentimento? O André também, fica à vontade aí para falar, tá, gente? Eu acho que eu não operaria, eu passaria um óculos para ele. Assim, tem que explicar também os prós e os contras da cirurgia, né? Tem um cilindro relativamente alto e tudo, mas eu acho que eu não operaria. Eu também passaria, médico? Eu passaria mais dessa estática aí. É médico, né, gente? Tem que ficar atento, Sim. porque os odds são piores para os médicos. Mas vamos lá ver o que o doutor Reinaldo fez. Não mudou, não, né? Peraí. Não. Aí. Então, ele eliminou não operar, eliminou os óculos multifocais, fez a refração dinâmica. MEC Pentacan. A dinâmica mais 1, menos 1,75 a 170, e mais 1, menos 1,75 a 170. Isso aí. Vamos ver o que aconteceu, então. É prudente, né? Ele Sim. está corrigido, a correção atual dele dá 1 de correção para ele. Então, é 100% não, mentira. É 20/20. E vamos investigar mais. Até é bom, porque a pessoa vai também vendo se é isso mesmo que ela quer, né? Sei. É muito comum, na hora que você fala assim, não, mas tem que fazer mais um exame para a gente poder ver direitinho, a pessoa começa a desistir ali. Tá aí o Pentacan. Vamos analisar. Pentacan ali, ok. O que te chama a atenção? Como é que estão as coisas? Mapa baquimétrico muito bom. A curva, beleza. Não tá oblíquo, não tá simétrico. Pois é. Acho Olha que até lá. então, beleza, normal. Olha a esfericidade. Menos 0,21, né? O astigmatismo está batendo com o refracional aí também. Lembrando que isso tudo é uma média, né? Vamos ver aqui, ó. Vocês estão vendo meu mouse aí? Então, né? Vamos,
Olha, 595 de paquimetria no local mais fino, córnea Beleza. boa, o K máximo 44, então, o direito tá achando bem bom, hein? Mapa topométrico do olho direito. O que isso traz de diferente para nós é só, na minha opinião, é isso aqui, ó. Os anéis periféricos que são avaliados na esfericidade. Para dar aquela média, tá? Só para saber de onde que veio aquela média de menos 0,21. Tá aqui, ó. Então, faz o nasal temporal inferior superior e dá a média. Ok? Certo. Olha aí, tudo legal. Pentacão. Olha o Sim, acho que tudo bem. CTSP aí. Não está meio grosso isso aqui, não, ó. Me chamou um pouco a atenção. Índices aqui embaixo estão normais, não estão? Sim. Tudo normal, eu acho. Ok. Vamos passar mais um aqui. Olho esquerdo. Asfericidade. Excelente, né? 2. Uhum. Marco paquimétrico ótimo. Olha aqui. É Mas tá grosso, não tá? uma córnea mais espessa mesmo, 620. Pois é. Mas o astigmatismo aqui um pouquinho, querendo tombar, parece. Mas vamos ver. Aqui também, ó, tá vendo? Córnea grossa, né? É. Muito bem. É só para a gente ficar atento, né, aos números. Ok. Continua, então, para nós, Carolina, aqui, ó. Então, pentacão normal em ambos os olhos, índices normais em ambos os olhos, o IHD de 0,01 e 0,012, elevação posterior mais 15 e mais 19. BED D 0,25, 0,41, arte máximo 549 e 600. IT 0,77, 0,82, PAC de 595, 597. Então, conduto não operar, refração, HLASIK, HPRK. Eu continuo achando essa córnea muito grossa, hein? Assim, eu continuaria não operando, mas se fosse para escolher, pelo que a gente falou sobre o HLASIK ser mais estável do que o HPRK, e tivesse que escolher uma, eu escolheria o HLASIK. Eu não Bom, operaria também não, porque a gente vê que ele tem uma hipermetropia ali estática de mais 1,5, então em breve ele ia manifestar mais esse mais meio grau aí em relação a manifesta. Então acho que ele ficaria bem satisfeito com a cirurgia. Eu passaria só o óculos mesmo dinâmico. beleza. Mas a gente pode propor para ele uma mini báscula, já prevendo alguma coisa, né? Uma regressão também, que é na hipermetropia um pouco mais comum, né? Mas ele Sim, tem um astigmatismo aí que deve atrapalhar ele, né? Porque sem correção não deve ficar legal, não. sim, Deve ter os sintomas de astenopia, porque é a queixa dele lá, sim, né? cefaleia, É, cansaço, pois é. Vamos ver o que foi feito? sim, Foi optado por... HPRK, plano cirúrgico com eixo do cilindro. Pois é. Então, O que eu não é, faria. pois é. Eu fiquei, o que mais me chamou a atenção foi a espessura paquimétrica. E vamos ver aqui. Então, PRK, Porque teve um caso que já aconteceu, tá? Fica atento. Foi feito com lente de contato, ok? os exames foram Então, feitos com leite. por isso que tá sempre me chamando a atenção essa paquimetria maior. Então, Uhum, não muito comum em homens nem nessa idade, mas Fuchs, distrofia endotelial de Fuchs, por que essa córnea é espessa, né? Mas pode ser normal, mas sempre com a pulguinha atrás da orelha, tá bom?
Certo. Então, no 5º dia pós-operatório de PRK, bio sem raise, visão sem correção 0,8 ambos os olhos. Com 60 dias, sem raise, visão de 1, sem correção em ambos os olhos e J1. E aí, conduta manter lubrificante e controle em 6 meses. Isso. Ou seja, às vezes a gente tem que dar um tempinho, né? Tá sempre vendo o que o paciente fala. Se ele está satisfeito com aquele 0,8 do 15, do 5º dia, já é um bom sinal, porque está sem correção. Lembrando que é sem correção. Sim. Imagina a pessoa que está usando óculos há alguns anos e, de repente, fica sem. Deve ser muito bacana, né? Sim. Estou vendo que vocês dois aí não usam óculos. É isso mesmo, André? Isso mesmo. 2015 aqui, doutor Clark. Maravilha, maravilha. Um dia vocês vão usar, ou vocês não têm a experiência de quem usa, né, por necessidade absoluta, e nem quem já entrou na presbiopia. Sim. Mas é isso aí, 60º dia, tudo ok, melhor ainda. O PRK ele tem esse período de latência até ele chegar no prumo, tem que deixar o paciente sempre bem tranquilo com relação a isso, né? Mas tem a vantagem de não ter flap, não ter nenhum problema de deslocamento disso aí. Uhum. O que aprendemos neste caso aí, Carolina? Então, a LASIK é a técnica de eleição para correção de hipermetropia. Com os lasers atuais, observamos bons resultados com PRK para baixas hipermetropias. Tá vendo por que da escolha do Dr. Reinaldo? Ele sabe, ele não fez nada errado. Ele sabe que LASIK é a técnica, tinha um componente cilíndrico aí também, a hipermetropia era baixa, então tá aí o motivo pelo qual ele escolheu isso. Sim. Continua. Os sintomas da presbiopia causados pela baixa hipermetropia justificam o tratamento. A indicação para a cirurgia refrativa é a necessidade do paciente e não o valor da metropia. A exigência visual do paciente, ele não aceitava refração estática, definiu o plano cirúrgico. O paciente deve ser informado de todas as possibilidades terapêuticas, clínicas e cirúrgicas. Tá aí o desconforto seus, né, de indicar ou não indicar, vocês estavam fazendo um direcionamento. Então, oferece ou informa as coisas. Ele chegou querendo, mas tem que informar tudo, as clínicas e as cirúrgicas e as suas consequências. Vocês mencionaram isso aí também, beleza. A decisão pela cirurgia deve ser do paciente, considerando que o procedimento é opcional. O paciente deve ser orientado sobre a regressão e ou progressão da metropia após o tratamento. Ou seja, ele opta, a decisão é em conjunto e desde que não tenha nenhuma contraindicação absoluta, né? Sim. Que no caso aí, absoluta ele não tinha. Dei ao paciente a alternativa de fazer uma leve báscula no olho direito. Optou por hemetropia em ambos os olhos. Decisão consciente dele. Médico, 38 anos, não é nenhuma criança, né? Sim. Deve ter o conhecimento, não sei se é oftalmologista ou não, mas alguma coisa já sabe. Novo tratamento poderá ou não ser realizado no futuro, nunca sendo considerado retoque. Isso. É outro tratamento, ele foi corrigiu o que precisava para essa época, para esse momento da vida dele. Se novamente o doutor Reinaldo não gosta da palavra retoque. A gente vê muita gente usando retoque para várias coisas na especialidade da medicina, né? Às vezes é uma coisa mais... Dá a impressão que foi um erro, né? Ou alguma coisa que ficou incompleta. Pois é. Eu acho que retoque é uma palavra muito boa para o paciente entender o que é que pode ser feito, o que precisa, mas pode gerar problemas. Mas você vai retocar por quê, doutor? Né? E quando... minha impressão, e eu estou, às vezes, tentando aqui fazer como se fosse o doutor Reinaldo, né? Tentando entrar nos sapatos dele aí, quando for alguma coisa que realmente você programou errado, ou não pensou em todas as opções, etc., eu falo, não, eu acho melhor ser sincero e honesto com o paciente e falar assim, não, vamos continuar, vamos ajustar e talvez sem custo, porque eu preciso de fazer essa correção. Pronto. Sim. Talvez dessa forma. Doutor Arnaldo,
alguma ajuda Perfeito, aqui nos Cláudio. nossos Esse caso aí pensamentos? ele é muito interessante pelo seguinte: quando a gente comenta que hipermetropia deve ser tratada com LASIK, na realidade, o que a gente chama de hipermetropia é quando o equivalente esférico está do lado positivo. O paciente que tem uma refração mais 0,50 com menos 1,5 a 180, a gente nem pode considerá-lo hipermétropo, porque o equivalente esférico está do lado negativo. Então, nesse caso aí, o PRK está muito bem indicado. O LASIK ele é a técnica de excelência para hipermetropias acima de 2 dioptrias. Mas a hipermetropia de meio grau, 0,75, nós podemos tratar com PRK, que o resultado certamente será excelente. Esse paciente não é um paciente que me entusiasma para a cirurgia refrativa, por várias razões. Primeiro, que a causa da dificuldade dele não é nem um astigmatismo, e sim uma presbiopia que está se iniciando aí. O paciente que tem um astigmatismo a favor da regra e tem uma pequena hipermetropia, a presbiopia chega mais cedo para ele, principalmente se ele exerce uma atividade que ele tem que ficar muitas horas por dia nas telas eletrônicas. Então, esse paciente, se a gente simplesmente prescrever um óculos para ele com o intermediário aí entre a refração dinâmica e estática, nós estamos resolvendo o problema dele. Isso não quer dizer que ele não possa ser operado, ele até pode ser operado se ele tiver uma justificativa, uma necessidade muito grande para a cirurgia. Então, o que eu comentei é que eu não me entusiasmo com esse perfil de paciente, mas se ele tiver um motivo, ou seja, aquele paciente que tem que convencer a gente a operá-lo, não a gente convencê-lo a ser operado. Então, se ele tiver alguma justificativa muito forte, a gente pode até operar, e eu faria também um PRK, só que eu faria um pouquinho acima, não faria dinâmica. Eu faria aí uma meia dioptria acima da dinâmica, primeiro, que vai regredir. E segundo, que eu já vou, de uma certa maneira, neutralizar uma presbiopia aí que está se iniciando, ok? E lembrando também, pessoal, que o nosso laser, se você precisar corrigir hipermetropia até 2 dioptrias, você pode fazer o PRK, que o resultado será excelente. Agora, lembrar o seguinte, toda vez que a gente tem paciente hipermétropo, nós temos que usar cilindro positivo e não cilindro negativo. Certamente, o Reinaldo deve ter feito a transposição aí dos sinais e deve ter colocado a refração desse paciente para cilindro positivo, que é o que consome menos tecido e dá melhor resultado. Ok? Tá bom. Então é isso, Cláudio. Ótimo. É bem lembrada a questão aí do equivalente esférico, doutor Arnaldo. Excelente, eu não tinha pensado nisso. Quando você tem um paciente lá, mais um com menos 5 a 90, esse paciente é hipermétrope? Não, ele está no equivalente esférico dele, é negativo, não é positivo. O paciente hipermétrope é aquele que tem mais 4 com menos 1, mais 5 com menos 2, aí realmente ele é um hipermétrope. Então a gente tem que avaliar se o equivalente esférico está no lado positivo ou negativo. Se estiver do lado negativo, não tem problema nenhum, podemos fazer um PRK, que o resultado será excelente. Ok? Certo. Legal. Então é isso. Vamos para o próximo, então, Cláudio? Bora lá. É só mais uma observação que eu achei uma coisa importante e serve para mim até, né? Porque eu indico, não indico, eu quero, não quero, eu acho que deve, eu acho que não deve. Ficou a impressão entre a Maria e o André de que não era para operar. Doutor Arnaldo, o senhor traduziu o porquê que ele não te anima a operar. Então, a gente tem que, até para poder, às vezes, explicar para o paciente, né? Conseguir colocar o porquê que eu não me sinto confortável, por que eu não estou querendo agora, vamos esperar. É só uma observação que é importante, né? E esse paciente é o seguinte, a gente vai operar, o resultado inicial será excelente, mas daqui a 2 ou 3 anos ele vai voltar com as queixas de presbiopia. Então, a gente tem que estar preparado para isso e principalmente o paciente tem que ter ciência disso. Porque se for um paciente de perfil mais chatinho, se você opera daqui a 2 anos e precisa de óculos de leitura, ele vai voltar e vai te incomodar lá por causa da presbiopia, né? Então, esses esclarecimentos têm que ser dados até para evitar algum mal entendido aí no futuro. Isso aí. Vamos aqui, tem uns outros casinhos, são vários, talvez eles são mais simples. Vamos pedir o André aqui para... Vamos lá.
Só uma observação aí, uma lembrançazinha aí. Vamos lá. Tratamento topoguiado com tora. Objetivo. Tratamento das aberrações de alta ordem da córnea. Indicações: sintomas de baixa qualidade de visão, córneas irregulares, córneas assimétricas, assentamento pós-refrativo, altos astigmatismos. Isso é só um revival aí para a gente ter isso em mente, porque tem vários casinhos aqui que podem incluir alguma dessas coisas, tá bom? Tá. Vai lendo aí para a gente, André. Vamos lá. Paciente feminino, 30 anos, veio para avaliação refrativa. Usa lente de contato gelatinosa tórica. Já fez várias avaliações com diferentes colegas. O tratamento foi contraindicado anteriormente. Trouxe muitas dúvidas. Refração: menos 5,5, menos 4,5 com menos 1 a 165. Refração estática, menos 5,5, visão 20/20. No olho esquerdo, menos 4,5 com menos 1 a 165, 0,8. Pupila mesópica, 6,7, 6,42. APAC, 544, 551. Qual a conduta? Solicitar mapeamento de MR, retina? Mapeamento de retina. Solicitar pentacam. Isso. Então, quando eu estava vendo esse caso, como, né, não fui eu que atendi, a gente não conhece o paciente, eu comecei a falar assim, então deixa eu começar a juntar as pecinhas do porquê que vários colegas não operaram, não indicaram o tratamento, ok? Tá. Então, assim... E por que ela usava lente de contato tórica? Eu estou imaginando que é só pelo olho esquerdo. Só o olho esquerdo, né? Tá? Uhum. Mas, olha só, uma pupila grande, não é não? Sim. Sim. Então, assim, aí eu botei lá na minha caixinha de contraindicações ou de problemas, tá certo? Porque pela PAC boa e tudo, né? Até a PAC boa, o que está negativo aí, mais ou menos, é a pupila, concordo? Sim. Ok. Aí, chegou, já foi contraindicada, paciente caminhando para alta míope, lembrando que a alta miopia a partir de 6, ela está em 5,5, 4,5 no outro olho, vale a pena um mapeamento de retina, para eu ficar do lado seguro, né? Do procedimento que eu posso estar pensando em fazer. Certo. Topografia, não tem números, né, André, para a gente falar, mas... A gente vê uma simetria superior ali, principalmente no olho direito, e inferior no olho esquerdo. Mas é absolutamente Aparentemente ortogonal. nada... Tem que ver Pode só ser, usando a lente antes de fazer o exame, né? pois alguma coisa assim, meio que só de superfície, mas, ok, não tem nada assim absurdo nessa topografia, né? É uma topografia que eu não me assusta, pelo menos isso, não me assusta. Isso aí, vocês entendem mais ou menos isso aí? Estou falando do tratamento da zoonótica aí? Não. Isso aqui é o OPD, tá certo? Da NIDEC. Então, é uma frente de onda que vai avaliar as aberrações, avalia um monte de coisa. Então, aqui, eu vou ler, isso aqui é piston. Eu, sinceramente, até hoje eu não consegui entender o que é isso lá na escala de Zernike, o que é o tal do piston, não. Mas está aqui, ó, o componente principal total do olho é o piston e aqui embaixo o defocus. Ok? É isso que está falando nessa primeira parte aqui. Na segunda, está vendo escrito aqui córnea? Então, está avaliando a córnea. Então, na córnea, tem um pouquinho do piston e tem defocus, ok? E olha o interno. Onde é que está a maioria do problema? Está por aqui, ó, interno. Isso aqui está me dizendo essas imagens, esse exame. Eu posso até não entender muita coisa desse exame, mas se eu pego essas coisinhas, eu vou juntando as peças. Então, tem muita coisa interna aí na visão do paciente. Eu gosto de brincar que o olho é um sistema que tem tudo para dar errado, né? Porque você tem a luz, que ela pode vir de qualquer jeito, você tem pálpebra, cílios, lágrima, córnea,
anterior e posterior, você tem câmara anterior, você tem diferentes meios pelo qual a luz passa, com diferentes índices de refração, aí vem cristalino, aí vem vítreo, até chegar naquele lugar certinho, lá na fóvea. Cara, tem tudo para dar errado, é muito longo esse trajeto. Então, o que esses aparelhos acabam querendo fazer é isso, é decompor cada sistema, cada parte. Então, um vai para a córnea, outro é interno, outro é os dois, entenderam? É mais ou menos isso, tá? Isso aí já é o olho esquerdo. Tá mantendo o padrão, não tá, gente? Sim. Um pouquinho de astigmatismo aqui, que é De pouca alta ordem, coisa. parece que tem pouquíssima, né? Pois é. Né? O que aparece aqui é um pouquinho de astigmatismo, tá vendo? Mas pro lado azul, que tudo que é azul é bom, né? Tudo Menos o bem. Então, Cruzeiro. concordo. Vamos lá. Aqui, ele te dá a refração, né? Uma estimativa de refração. Então, ele é um autorrefrator também. Está batendo com a refração do paciente apresentada, né? De 5,5, meio grau de cilindro. E a gente vê nesse lado aqui que é a córnea, está mostrando como é que é a córnea, o astigmatismo dela, o astigmatismo total, nesse última parte aqui, que é meio, e que você vê que tem o astigmatismo corneano num eixo e o interno compensando em outro eixo. Por isso que eles não se somam e você tem um componente refracional de apenas meio cilindro, ok? Então, é mais ou menos isso que esse exame está mostrando para a gente. Cada setor do olho, como é que ele está se comportando. Olho esquerdo, mais ou menos a mesma coisa, tá? O astigmatismo, a refração está bem próxima do que nós vimos lá no começo. A gente não vê grandes alterações aqui na topografia, se eu assim posso dizer, né? Que essa mostra da aberração, porque não é disco de plástico, se não me falha a memória. Ele dá até aqui um ponto de espalhamento, como é que ficaria, onde eu estou passando a bolinha vermelha, ok? Tanto da córnea quanto interno. E essas coisas vão se ajustando, se anulando ou se somando, tá? É assim que esse sistema todo, que tem quase tudo para dar errado, ainda assim dá certo. Tá? Muito bem. Fez outra topografia. Isso aqui é recente, ó, tá vendo? 2021. Os Quanto que tá índices. pintando, Cláudio, no amarelinho ali na topo? Daqui não tô conseguindo ler, não. Mas é baixo também, né? 40 e pouquinho. Também não sei, não. Vamos ver se... Cadê aquela lupinha? Não, acho que é 40 e pouquinho. Esse verdinho, 41. Esse amarelinho deve estar por volta de 42. Tá? O outro 41, 41, 41. Está tudo aqui na faixa de 40, 41. Gostei dessa lupinha, viu? Aparece a lupinha aí para vocês? Aparece. Ó, que legal. Muito bem. Então, nós estamos vendo aqui, ó, ceratometria, K1, que é o STIP, que é o K2, na verdade, e o FLAT. Então, a gente tem que ir aprendendo a ver cada topografia e ir olhando esses índices, tá, gente? Porque elas vêm escritas a mesma coisa, mas às vezes em formas diferentes. Tá? Ó, um potencial de visão de 20/15, 20/25. Tá tudo bem parecido com a refração, os cilindros, tá? Com o OPD. Então, não estamos vendo grandes discrepâncias, igual o André observou, isso aqui não é nada exagerado, né? Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pentacan. Asfericidade, -0,5. Mas um mapa paquimétrico bem normal, né? Elevação anterior e posterior também bem tranquilos, bem sem chamar atenção. Paquimetria, ponto mais fino, 545.
K máximo 41,9. Também os índices aqui, ó, tudo dentro da, né, da normal. Olho esquerdo, as felicidades 0,43. Então, o que chamou, a única coisa que chamou a atenção aqui, para a gente colocar naquela caixinha do porquê que os médicos estão contraindicando. Nós vimos lá atrás, o que foi mesmo? A pupila é um pouco grande. Isso. Agora, olha aqui, onde tem pupila aqui? Está vendo esse pontinho aqui, essa linha pontilhada? Uhum. Pois é. Tem aqui em algum lugar. Diâmetro da pupila, aqui, ó, 2 eu não sei se é 52, 82 ou 92, mas está na linha dos 3 milímetros aqui, tá vendo? A gente pode conferir. Então, é próxima de 3 milímetros nesse caso. Muita atenção, porque a gente não sabe em que condições esses exames são feitos, né? Dependendo da sala onde está o aparelho, ele pode ser em condição fotópica ou em condição mesópica, tá? O doutor Reinaldo já até falou o que é considerado condição mesópica em termos de lumens, em termos de velas, né? Eu, sinceramente, eu não me lembro, mas existe um parâmetro para dizer o que é mesópico, ok? Mas só cuidado, porque uma pupila foi medida lá atrás por alguém que deu 6, mais de 6, e agora nós estamos vendo aqui de 3. Então, o que eu tinha colocado naquela caixinha lá de negativos, continua ou sai? Não sei ainda. Vamos olhar, tá? Aqui também os índices normais. A marcação, a medida dessa córnea, tudo dentro da psitriz normal aí. Aqui talvez um pouco diferente, mas ainda na espessura boa. Vamos lá, André. O que foi feito ali? O que tem de índice? Lê ali para a gente aqui em cima. Penta-K, topo normal, com uma simetria. BAD 0,38. Discreta a simetria, né? Coisa nada. Será que tem essa aqui superior que você mencionou, né? BAD 0,38 e o outro 0,04. Arte máximo 475 e 552. IT 0,70, 0,75. PAC 545, 552. PTI normal AO. Elevação posterior mais 14 mais 10. IHD 0005 nos dois. KISA 15 e S033. Conduta, não operar, PRK, LASIK. Pois é. Então, tudo aqui está bem tranquilo. Nós vimos isso, né? Sim. Fizemos a análise. Isso aqui está me incomodando? Está me incomodando. Me incomoda mais o fato de que ninguém quis operar o paciente. Será que eu estou passando por cima de alguma coisa? Né? Então, conduta, né? O que você faria? O que vocês fariam? Eu gosto de falar, se chegasse pela primeira vez, se eu fosse o primeiro médico que ela tivesse sido, eu acho que eu operaria. Mas, diante desse histórico, eu acho que eu esperaria o resultado, pelo menos, desse mapeamento de retina aí, para ver se... Tentar descobrir a causa desse 0,8, né? Por que não era 20/20 de um olho também. Ok, mas eu não sei se vai ter mapeamento aqui, se Mas eu veio ou faria não um normal. PRK. Mas eu faria o PRK. Tá. Você indicaria, né? A cirurgia? Sim. Você também, Carolina? Sim, eu estou pensando aqui, porque apesar de tudo, ela tem uma córnea aberrada, né? Mesmo que tenha muita aberração interna, também tem a aberração corneana. E tem a pupila grande. Como eu sei que eu dei a aula, topoguiada pupila grande é uma boa opção para pupila grande, né? Então, você faria topoguiada. Acho que sim, um PRK também. Então, tá. Vamos ver o que foi feito. Então, é operar, PRK, topoguiada. Isso mesmo. Então, assim, muito cuidado, né? Porque não foi indicado, não quer dizer que não possa. A gente tem que ficar mais atento, mas está aí, foi feito. Vamos lá, vamos ver se deu tudo certo. Está aí os mapas
Pode falar, André. Sexto, DPO, PRK, contoura. Bioscopia epitélio íntegro AO, retirada de lente de contato terapêutica. Está em 60 dias para... Teste de sensibilidade ao contraste. Isso. O doutor Reinaldo tem o aparelho, acho que o doutor Arnaldo tem também, né, doutor Arnaldo? Então, é uma coisa boa de ter, de fazer. Tá? E aí nós estamos vendo, né, como é que foi a programação, nada de diferente, tudo muito homogêneo, ok? Deixar tudo bem registrado. Você vê que como é que o doutor Reinaldo é muito organizado de ter tudo isso, hein? Não é brincadeira, não. E eu fico aqui imaginando como é que eu tenho que melhorar. Tudo bem. Continuamos aí, André. 60º dia pós-operatório, acuidade visual 20/20 AO sem correção, teste de sensibilidade ao contraste. Olho direito, normal diurno noturno. Olho esquerdo, normal diurno e noturno com uma perda isolada em alta frequência. Na bio sem raise, AO, volta com 6 meses para novo teste. Pois é. Isso aqui, ó, noturno. Você lembra que o olho esquerdo dele já era um pouquinho pior, que não chegava a 1. Então, pode ter alguma coisa, mas a gente também não deve ficar levantando problemas, né? O paciente está de visão em ambos os olhos sem correção, ok? Então, cuidado para a gente não botar na cabeça do paciente problema que não existe. Portanto, a gente está sempre atento, ok, né? Na ponto de vista técnico, mas não criar problema. Se você fala alguma coisa fora do local, do lugar, o paciente fica com aquilo na cabeça, cada um tem um jeito de ser, e a gente, querendo informar, acaba criando um problema que não existe. E não existe. Olha aqui a visão, ok? Certo. Tudo bem. Voltou em 6 meses. Doutor Reinaldo, doutor Arnaldo sempre falam, esse paciente não tem alta. Ele está sempre sendo avaliado por você. Ok? Certo. Vamos lá. No 6º mês, acuidade visual 1.6 AO. Isso é 20/12. Teste de sensibilidade ao contraste normal, estímulo Melhor que diurno. você, André. Melhor que você. Verdade. Bio sem raise AO, voltada depois de 6 meses para repetir os exames. Está sempre controlando o paciente, né? Sempre acompanhando, sempre vendo se está mantendo. Daqui a pouco começa a envelhecer, vai ter outras necessidades, né? Então, sempre está com o paciente ali perto de você. Certo. E muitas vezes a gente fica assustado, né? Achando que tem algum problema e não teve nada, visão de 20/12. Olha que maravilha. Excelente. Doutor Arnaldo, aqui eu acho que a gente já passa para um próximo, então eu queria saber se o senhor tem alguma consideração. Exato. Na realidade, pessoal, uma das coisas que mais atrapalha a qualidade de visão é pupila grande. Então, o paciente realmente com pupila grande é um problema. Pupila pequena é uma bênção. É interessante como é que a gente tem muito paciente que tem cone avançado, tem uma pupila pequena e não queixa absolutamente nada. Então, realmente, pupila pequena é uma bênção. Pupila grande, se o paciente tem muita aberração periférica, a gente tem que abrir o olho, porque muitas vezes ele vai ficar impossibilitado de dirigir à noite. Então, realmente é uma contraindicação pupila grande em cirurgia refrativa. Mas o caso, eu faria exatamente a mesma coisa e realmente, quando o caso está bem indicado e bem realizado, a chance de você ter um resultado e o paciente satisfeito é muito grande. Agora, uma boa notícia é que a nossa estação de diagnóstico lá do ocular laser, que é o ZDW, que é o Orbiscan, e o Xywave, ele tem também um aparelhinho de sensibilidade ao contraste que vem junto, sabe? E, na realidade, eu descobri esse aparelhinho lá no ocular laser, estava lá no canto, lá escondidinho, julgado lá e tal, e eu adquiri esse aparelho da ocular laser. Então, nós temos
além do aparelho normal de sensibilidade ao contraste, nós temos essa tabela formulada pela Bausch Lomb para teste de sensibilidade ao contraste. Então, nós temos aí um aparelho adicional para a gente realizar os nossos exames de sensibilidade ao contraste. E esses... Eu já tinha um equipamento semelhante que eu tinha comprado há uns anos atrás, e tem esse outro agora. Então, nós temos, lá na minha clínica agora, nós temos 3 aparelhos, duas lâminas, 2 tabelas de optotipo que fazem a leitura de sensibilidade ao contraste, e tem um equipamento também igualzinho do Reinaldo. Então, está à disposição de vocês quando quiserem ir lá e fazer os testes, e precisamos investir nisso aí, ok? Então, vamos para o próximo, então, Cláudio? Vamos chamar aí, doutora André já falou, doutora Carolina também. Falta na Carolina. Vamos nós. nós. Voltar para a Carolina, né? É. A doutora Ana não está no doutor, e o doutor Lucas também, então vamos voltar para a doutora Maria Carolina. Ok? Vamos lá. Mas hoje está bom, doutor Arnaldo, que eles estão mais participativos, então está ótimo. Exato. Eu acho que eles já não estavam... deu outra opção para eles, né, Cláudio? Não dei não, você viu, né? Doutora André e doutora Carolina não tem como não participar, né? Então, vamos lá. Mas eu acho que eles estavam com vergonha dos colegas, viu? Não era da gente, não. Exato. Agora, hoje, eles estão, devagarinho, estão ficando mais à vontade. Então, isso é bom aí. demais. Bora lá, Carolina. Então, primeira consulta, avaliação de refrativa, paciente masculino, 24 anos. Refração estável há 2 anos. Correção atual, menos 5 com menos 3,5 a 180, menos 4,25 com menos 3,5 a 172. Refração estática, menos 4,25, menos 3,25 a 180, visão de 1, e menos 4, menos 3,25 a 170, visão de 1. O pentacam assimétrico inferior em ambos os olhos. Não, assimetria, isso é tomografia. A tomografia, assimetria inferior em ambos os olhos. Então, é verdade. Solicitar o pentacam para avaliar PRK contora. Então, o caso é esse, né? É uma miopia com astigmatismo. Muito, muito comum. Desculpa. Essa topografia, essa assimetria inferior, ela ok, eu acho que ela é pequena, minha percepção. Os índices que nós estamos vendo aqui são índices muito próximos do normal, né? Uhum. Dos 2 lados. Então, é uma coisa que pode até ter a ver com superfície. Mas, cuidado, tá aí, temos que registrar, temos que identificar que tem uma discreta assimetria. Mas nós estamos vendo as isópteras inferiores e superiores até bastante alinhadas, né? Uma com a outra, não tem perda de ortogonalidade. Se eu falasse que tem perda, o da esquerda pior um pouquinho do que o da direita. É só ficar atento. Tive dúvida, a topografia não me dá todas as informações que eu gostaria, peço o pentacam, ok? Certo. E aí o pentacam, deixa eu botar aqui a nossa lupinha, que eu adorei. Olha lá, olha a esfericidade. 0,42. Olha o astigmatismo batendo com o refracional, não tá? Sim. De 3. 3 e pouco ele tinha? Ponto mais fino, 572. K máximo, 44,2. Então, tá bem ortogonal, não tá, Carolina? Sim. Tudo bem. Então, tudo certo. Outra coisa interessante, e é importante a gente ficar de olho, ó, o ponto mais fino está onde? A gente vê aqui, nessa parte aqui, tá vendo que ele é marcado por uma bolinha? Olha que eu vejo a bolinha aqui onde que ele está. Então, eu não preciso guardar a centração ou descentração, é só olhar aqui a bolinha. Então, um pouco descentrada, mas nada absurdo para me indicar um cone, né? Que é o nosso grande vilão para as nossas cirurgias, né? De eczema e laser. Não para as nossas cirurgias de anel, que elas são, então, uma benção. E aí, Carolina?
Tranquilo aí? Sim, aquela elevação anterior ele tá quanto? Tá amarelinho, que não dá para ler aqui? Acho que é 5. Nós vamos colocar a nossa lupinha. 5. Sim. Tá. Tranquilo, né? Uhum. O que de novo me chama um pouco a atenção é aqui, ó, uma cor espessa, né? Interessante. Esse aqui era usuário de lente de contato, não era? Sim, pode gerar um edemazinho, né? Vamos ver, vamos continuar. Desculpa, gente. Aqui, ó, 0,44 de esfericidade. Sim. K máximo e espessura, olha. 574. 44,5 de K máximo. Então, assim, nada demais. Tá, aqui está representando absolutamente o que nós vimos lá na topografia, concorda? Uhum. Então, assim, é a única coisa que me chama a atenção. Tem bem o seu oblíquo ali. Esse paciente tinha o quê? 24 anos, não é isso? Eu acho que não tem a idade dele, não lembro. 24. Tá. Aqui, ó. Então, é uma idade que ainda, se fosse um cone, né? Pode ainda evoluir alguma coisa. Vamos ficar atentos, tá? Uma córnea aqui na paquimetria, na paquimetria ultrassônica estava boa, e aqui também, né? Córnea grossa. Alguma alteração aqui mostrada em elevação anterior e posterior. Vamos lá, Carolina. O que está escrito ali para a gente? Então, Pentacam, simetria leve em ambos os olhos, leve perda da ortogonalidade em ambos os olhos. A esfericidade 0,42 e 0,49, IHD 0,014, 0,01, KISA 72 e 17, IS 0,59 e 0,85, arte máximos 559 e 464, PAC 572 e 574. O BED 0,66 e 1,27. O PTI na média, ligação posterior mais 11, mais 21. IT 0,6, 0,72. Aí fez o cálculo do PTA, né? Uhum. 113 mais 50, dividido pela PAC, 28. 28 é ótimo, né? É ótimo. O limite, segundo lá o Marconi, é 40. 40. Então, repetida refração sem cicloplegia. Menos 4,25, menos 3,25 a 180, e menos 4, menos 3,25 a 170. Está mantendo muito próximo do que estava antes, né? Uhum. O que me chama a atenção nesses números aqui é esse KISA. Um KISA de 72 no olho direito, que eu achei o mais ortogonal, e de 17 no olho esquerdo. Então, ele é um índice pouco específico. Acima de 60 até 100, ele é suspeito. Acima de 100, ele confirma um ceratocone, tá? Vamos imaginar que a gente faça um teste de sensibilidade ao contraste. Se o teste de sensibilidade ao contraste é normal, não é ceratocone. Exclui ceratocone. Tá? Mas é isso que me chama a atenção. Tudo bem. E aí a conduta? 24 anos. O que a gente vai fazer com essa miopia, com astigmatismo? Assim, mesmo tendo o PTA seguro, eu acho que eu faria um PRK. Porque, não sei. Eu também faria. Então tá. Os dois estão aí nessa. Ainda mais Pode com falar. essa leve ortogonalidade, assimetria, então acho que eu faria um PRK. Beleza. Vamos ver o que foi feito. Isso aí. PRK topoguiado, né? Para astigmatismos mais altos, ele é muito bem indicado. Isso aqui eu vou passar mais rápido, porque são os mapas, tudo que está incluído lá no sistema.
E tem Uhum. exame, mostra aqui exame 1, é o que é feito lá no Topolizer, tá? 2, 3, 4, todos do olho direito. Uhum. As meninas lá sabem selecionar, é bom a gente aprender também como é que seleciona as imagens quando elas são adquiridas, aquelas que são boas e as que não são boas, tá? Elas são muito boas nisso, a gente tem que ficar bom também. O olho esquerdo, né? Tá aqui todas as informações e os exames. 1, 2, 3, 4, tá? Acho que foi para mostrar que eles eram simétricos, assim, parecidos, né? Tipo, era Isso. fiável. É o espelho um do outro. Uhum. Então, Vamos lá. E sexto aí? dia pós-operatório de PRK Contura. A biomicroscopia com epitélio íntegro em ambos os olhos, retiradas as lentes de contato, aí retorno em 30 dias para topo e teste de sensibilidade ao contraste. Pronto. Fez o caso, deu tudo certo, né? Continua Uhum. acompanhando. E aí? Controle para 40 dias. Queixa no embaçamento do olho esquerdo. Acuidade visual 0,9 e 0,4, sem correção. Infração dinâmica era plano, mais 0,75, menos 1,90, visão de 0,5. A biomicroscopia tinha raise no olho direito, uma cruz e duas cruzes no olho esquerdo. Teste de sensibilidade ao contraste normal em ambos os olhos, noturno, com perdas altas frequências no olho direito e nas médias e altas frequências no olho esquerdo. Então, manter lubrificante e retornar em 4 meses. Uhum. Então, olha só. Às vezes esses casos são para mostrar para a gente que a gente não precisa desesperar, primeira coisa, tá? Eu acho Então, que eu ia desesperar. eu talvez 30 eu dias. desesperasse também, mas por isso que a gente está aqui, né? Aham. E saber tranquilizar o paciente também e saber o que esperar, ok? Aqui está aparecendo que sobrou um residual, até ele era míope, foi para hipermétrope, mas igual o doutor Arnaldo lembrou, tá, o espectro do equivalente esférico está querendo ir para negativo, como ele era antes, tá? E o RAISE, o ponto fundamental aqui é o RAISE. Então, Sim, uma cruz no direito e duas no esquerdo, ok? E às vezes certo. o RAISE tem que dar o tempo dele. Então, pediu para voltar em 4 meses. Não adianta, às vezes, ficar pedindo para voltar, volta semana que vem, volta na outra. Não vai dar tempo. O paciente tem que entender que um tempo maior, às vezes, é requerido e é necessário para isso se desfazer. Ok? Lubrificante Certo. super importante. Mas que de dia o teste de sensibilidade estava tranquilo, não tinha problema. Dava o problema mais à noite. Normal. Isso é o que acontece mesmo quando você tem o RAISE. Concorda? Uhum. Vamos ver se tem mais algum desdobramento. Vamos lá. Então, no 4º mês pós-operatório, TC-oblada e centrada, excelente correção dos astigmatismos de ambos os olhos. Bio-AD sem raise e do olho esquerdo com traços de raise. O teste de Maravilha. sensibilidade ao contraste diurno normal e noturno do olho direito perda nas altas frequências e borderline no olho esquerdo para alta frequência. Então, Então, ele já virou borderline, né? Já sim, melhorou. evitar o sol e retornar em 6 meses para topo e teste de sensibilidade ao contraste. Isso aí. Super importante essa primeira parte aqui, quando é o PRK, tá, gente? Evitar o sol. Certo. Então, tá vendo? Tá voltando. Então, vou te dar mais tempo. Volta em 6 meses, tá? E aí, o que aconteceu? 6 meses, retorno sem queixas, a topo oblado, centrado, excelente correção, bio sem raise do olho direito e leves traços no esquerdo. Teste de sensibilidade normal do olho direito, ambos os olhos diurno e noturno, perda nas altas frequências do olho direito e borderline em alta frequência do olho esquerdo. Uhum. Então, conduta evitar sol e retorno em 6 meses. Repetiu. Então, em mais 6 meses vai voltar e eu vou continuar te acompanhando. Ao padrão que era antes, nessa primeira topografia aqui de cima, na pequenininha, e o padrão miópico de ablação, ok? Uhum, Bem, certo. e está um caso que vai continuar, tá certo, gente?
Certo. Doutor Arnaldo, continua ou o senhor quer fazer alguma observação? Nada a acrescentar aí, Cláudio. Vamos para o próximo. Tá, jóia. Aqui nós estamos vendo que agora tem uns casos bons que eu acho que estimulam a gente, né? Porque às vezes a gente vê muita coisa que dá errado, caso difícil, mas é por dever de ofício. Mas tem a maioria que dá certo, tá, gente? Exato. Vamos lá, André. Vamos lá. Paciente veio para avaliação de refrativa. Correção atual, -1 com -2 a 180, -1,5 com -75 a 170. Refração estática foi igualzinha à correção atual, 20/20. Tonometria 14 AO. Topo, astigmatismo regular ortogonal AO. PAC 549, 548, MEC normal. Conduta, PRK contoura, sem honorários. Filho de colega de turma. Tudo bem, tranquilo, né? Olha lá a topografia, bem simétrico, a favor da regra, a ceratometria bem dentro da normalidade, nada demais. Tudo bem. Tá aí aqueles mapas, né? Uhum. Eu vou passar porque eles se repetem muito. Olho esquerdo. E aí? Sexto dia pós-operatório de PRK, epitélio íntegro AO, 0,7 sem correção AO. Voltar em 60 dias para ter sensibilidade ao contraste. Paciente filho de médico, colega de turma. Não voltou a mais nenhum controle. Recebo várias indicações dele. Conclusão, ele está ótimo. Né? Esse é o que dá medo, né? Quando ele não volta, mas está recebendo indicação, quer dizer que indiretamente está bom, mas é ruim, né? A pessoa não voltar, ainda mais filho de médico, colega de turma. Vamos lá para mais um. Vamos nesse aí, André, continua você. Vamos lá, PC Ferrari. Foi muito Primeira rápido. avaliação de refrativa. Desculpa, só um pouquinho. Doutor Arnaldo, alguma observação ou seguimos? Não, Cláudio, nada a acrescentar. Vamos em frente. Vamos mais esse aí, talvez a gente encerra, se o senhor quiser, tá? Vamos lá. Vai lá, André. Ex-aluna pediatra. Correção atual, -5,25 com -0,25 a 175, -4,5 com -0,75 a 180. Biomicroscopia. Cicatriz de úlcera de córnea nasal superior em olho direito. Teve 2 episódios, janeiro de 2020 e janeiro de 2021. Olho esquerdo normal. PAC ultrassônica 560, 580, solicitado Pentacam. Trazer Pentacam que fez antes de ter a úlcera de córnea. Topo irregular OD, trouxe Orbiscan. Ok. Tem uma refração estática dela ali, -4,5 com -1,5 a 150, 20/20, e -4 com -1 a 180, 20/20. Deu como nasal superior. Isso aí. Ou seja, graças a Deus, essa úlcera, 2 episódios, né, que ela teve, não comprometeram a visão. Mas está lá o carimbo dela, né? Esse leucoma. Ficou, tá? Atrapalha E até a topo ali, né? você vê aqui ó, onde que está o problema, né? Então, está lá marcado. Mas você vê que o outro olho, ele é bem ortogonal, ceratometria bem normal. Então, tranquilo, né? Mas tem esse leucoma que é superior. Aqui não mede, não coloca para a gente o quão superior ele é, mas estou entendendo que ele fica bem mais superior, que não atrapalharia uma zona ótica aí de tratamento, tá? Tá. Uhum. Mas na desepitelização, vamos ficar atentos. Tá aí, o Orbiscan que ela tinha antes de ter os episódios. Bem, assim, bem simétrico, né? O direito é bem simétrico, né? Uhum. O esquerdo, bastante também. Esse verde aqui mais escuro. Sim. Eu não estou conseguindo, deixa eu ver aqui o número.
41,9 ali no meio, 43. Está em torno de 43 isso aqui, ó. Então, aparentemente dentro de uma normalidade, pré-úlcera, ok? Certo. Paquimetria boa, né? Uhum. Inclusive a central. Tudo bem. E aí, refração estática? Menos 4,5 com menos 1,5 a 150, 20, 20. Menos 4 com menos 1 a 180, 20, 20. Leucoma nasal superior, PAC 566, 580. O pentacão evidenciando irregular, olho direito, devido à cicatriz de úlcera de córnea por lente de contato gelatinose. Tudo que isso parece que é só um resumo do que a gente estava falando, né? Sim, sim. Tá aí o pentacam. Você vê que aqui a gente, né, tem uma alteração. Não é muito que confiável. Essa alteração também começa em 4 milímetros. Então, eu posso começar a ter aqui uma noção de até onde ela afeta. 6 milímetros, 8 milímetros. A gente pensar na zona ótica, tá? No tratamento, se eu estiver pensando em fazer o tratamento. Ok? Certo. Então, aparecem os amarelinhos aqui. Esses amarelinhos são olho direito, eu tive uma úlcera e tenho um leucoma. Ok? Uhum. Olho esquerdo, maravilha, né? Sim. Só uma sericidade. Vamos botar a lupinha nossa aqui. Uma felicidade zero, parece que é 0,67. Já não gostei. Mas, vamos lá. Não estou vendo aqui, tem uma discreta alteração, né, nas elevações. Esse aqui é um mapa diferencial, tá? Mas quando ele coloca a Best Fit Sphere, que é uma interpolação, não aquela fixa que o aparelho faz. Ele na posterior não tem. Não mostra nada. Tudo verde. Só na anterior que nós temos isso aqui. Pequena elevação. Tá bom? Tá. Então, estou entendendo que se já está mostrando isso aqui, o doutor Reinaldo resolveu partir para o tratamento. Certo. Só revisar aqui o olho direito. Ele não tem todas as imagens, né, que tem, que nós vamos ver aqui do olho direito. Ele só mostra essa. O olho esquerdo. Ele fez convencional no direito e topoguiado no esquerdo. Então, ele só não mencionou isso, tá? Mas vamos lá. Quinto TPO. De PRK, ó. 0,5 AO sem correção, tele irregular AO. Retirada de lente de contato. Vou botar no 60º dia para controle. Ok. Aí ele voltou, né? Ainda com embaçamento, não consegue trabalhar. Epitélio íntegro e irregular. 0,7 AO sem correção. Orientações: manter lubrificante, voltar 60 dias para controle. As possibilidades. Ficou constrangida de voltar à consulta, mudou de médico, neuroresignação, entrou com processo no CRM ou outro. Não voltou mais à consulta. Ali são as possibilidades, né? Eu acho que ele quis assustar, mas ele já colocou escrito ali embaixo, né? Porque realmente a paciente não voltou para a consulta. A gente sempre tende a pensar no pior para o nosso lado, né? Que não deu certo, que ela procurou outro médico, mas ficou satisfeita com isso aí, porque, afinal de contas, ela tinha um grau considerável. Então, talvez 0,7 poderia ser uma boa visão para ela, sem correção. Lembrando que com correção ela ficava muito bem. Tá? Mas vamos ver se tem mais algum desdobramento aí. Né? Mistério. A mesma coisa lá, aí ligou hoje para a doutora. Teve um quadro grave de saúde, mas disse que a visão está ótima. Então ele ficou preocupado.
O que está acontecendo, né? E ligou. Acho que isso é legal. Sim. Então, começa daqui, ó, André. Voltou em 12 de janeiro de 2023 sem queixas visuais. Teve necrose de cabeça de fêmur. Ficou incapacitada por muitos meses. Estática mais meio A, pio sem raise, pequena sequela de úlcera superior AD. Solicitada avaliação de retina e controle periódico. Pois é. Então, o problema não foi o seu tratamento, né? O problema foi outro. Então, a gente tem que ter fé e tem que ter confiança. As duas coisas juntas. E a paciente agora está bem. E tem que dar o tempo do tratamento fazer o efeito dele, né? Então, ela fez PRK, está aí que ele precisa de tempo para poder chegar no prumo dele. Ok? Temos mais casos. Paramos por aqui, doutor Arnaldo? Acho que está de bom tamanho, né, Cláudio? E o principal aprendizado desse caso aí, pessoal, é o seguinte: nem todo paciente que desaparece, não veio para as consultas de pós-operatório, não quer dizer necessariamente que teve um problema ou que ele esteja insatisfeito. Muitas vezes pode ter sido uma viagem, um problema de profissional, alguma coisa que impeça o tratamento de o paciente nos procurar. Eu já operei vários colegas anestesistas e fellows lá da Santa Casa, e aí normalmente o médico não faz pós-operatório. O meu anestesista, por exemplo, eu operei ele, deve ter uns 7 anos, acho que ele só fez uma visita de pós-operatório. Eu encontro com ele toda semana, falo com ele: olha, você tem que voltar lá. E fala: não vou voltar não, porque estou me chegando tão bem, e muitas vezes enrola e não vai. Então, a gente tem que lembrar isso, que nem todo paciente que some quer dizer que ele está insatisfeito. E, né, muitas vezes ele está muito satisfeito, tão satisfeito que ele acha que ele nem tem que voltar novamente. Então, Cláudio, parabéns, você substituiu aí o Reinaldo à altura. Já podemos falar com o Reinaldo que ele pode já, de vez em quando, viajar tranquilo, que o doutor Cláudio segura a peteca aqui muito bem. Tá certo? Então é isso, pessoal. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Acho que não. Muito bem, parabéns aí ao André e a Carolina, que brilharam. Então, vamos firme os dois. Vamos encerrar, então. Pois é, hoje foi mais light, né? Porque casos bons que com conclusões boas, né? Exato, mas quarta-feira que vem estamos de volta, então, tá bom? Então, tá, já. Então, Cláudio, muito obrigado. Gente. Pessoal, prazer. Boa noite a todos boa noite, e até amanhã. Boa noite, pessoal, obrigado aí pela perseverança. Obrigado, Tchau, tchau. Boa noite.